Muitas pessoas dizem, eu até creio na ressurreição, eu só não consigo entendê-la. Já outros têm dúvidas sobre esse acontecimento como um evento histórico. Mas afinal, por que a ressurreição de Jesus Cristo é tão importante para nós? Que diferença isso faz? Na busca pelo real significado da Páscoa, quais são os resultados práticos da ressurreição de Jesus Cristo em nossa vida? O Cristo da paixão, Ele vive. Esse é o título da mensagem de hoje. E agora começa mais um programa Viva aqui na TV Novo Tempo. Não vá embora. Ele hoje deseja ter uma experiência real com você. Olá você, boa noite. O Cristo da Paixão. Esse é o título da série que hoje nós estamos concluindo. E que bom ter você aqui com a gente. Em 1963, o corpo de Eddie Mae Collins, uma adolescente de 14 anos, foi enterrada juntamente com outras 3 meninas negras que foram tragicamente mortas no atentado à bomba realizado por racistas brancos na cidade de Birmingham, no Alabama. Por anos, membros da sua família retornavam frequentemente ao local ali em que estava o seu corpo para deixar flores e relembrar-se dela. Mas em 1998, eles decidiram desenterrar Eddie para levar seus restos mortais para um outro cemitério. Alguns funcionários foram ali enviados para o local indicado, mas para surpresa de todos, o túmulo estava vazio. Os familiares ficaram terrivelmente chocados com aquela situação. O que teria acontecido? Infelizmente, os registros ali daquele cemitério não estavam em condições apropriadas e os responsáveis ficaram sem muito o que dizer. Diversas possibilidades foram levantadas e depois de avaliarem cada uma delas, chegaram à conclusão de que a lápide foi colocada no lugar errado. Mesmo assim, ao estarem determinando ali o que havia acontecido, uma possibilidade nunca foi apresentada. Ninguém sugeriu que aquela garota havia ressuscitado. Por quê? Porque em si mesmo um túmulo vazio não significa necessariamente que uma ressurreição aconteceu. No entanto, é exatamente isso que a fé cristã afirma. A convicção de que Jesus Cristo, nas primeiras horas do domingo, retornou à vida, confirmando a sua própria predição. O Filho do Homem será entregue aos gentios e zombarão dele. O insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia, ele ressuscitará. A ressurreição é algo tão importante para o cristianismo que certo teólogo um dia escreveu. Em um profundo sentido, o cristianismo sem a ressurreição não é simplesmente o cristianismo sem o seu capítulo final. Deixa de ser cristianismo por completo. E para nós cristãos, a ressurreição é a confirmação suprema da identidade de Deus, da identidade de Jesus Cristo e da inspiração dos seus ensinos. É a prova da sua vitória sobre o pecado e sobre a morte. Nela é que se baseia a esperança que temos de que ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A ressurreição de Jesus Cristo é o milagre dos milagres. Mas muitas pessoas não entendem o que realmente ela significa. Alguns dizem, eu até creio, mas não entendo de maneira completa. O que significa isso? Por que é tão importante para cada um de nós? E nos próximos minutos nós vamos ver exatamente isso. O que significa a ressurreição? Em primeiro lugar, significa que Jesus é quem Ele disse ser. Em João 11, 25, nós encontramos a afirmação de Jesus a Marta, irmã de Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? E você? Você crê nisso? Essa foi uma das grandes promessas que Jesus fez quando viveu entre nós.
Ele disse diversas coisas que deixou muitas pessoas perplexas. Eu sou o pão da vida. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Eu sou o único caminho para o Pai. Eu sou a verdade. Eu sou o Salvador do mundo. Mas, infelizmente, muitas pessoas hoje dizem que Jesus não passava de um bom mestre. Alguém que ensinou bons ali preceitos morais, só que um bom professor nunca afirmaria qualquer uma das declarações de que Jesus afirmava ser quem ele era. Durante a minha vida acadêmica, eu tive a oportunidade de conhecer excelentes professores, grandes teólogos. Mas nenhum deles disse em sala de aula, eu sou Deus. Porque se alguns deles tivesse dito algo dessa natureza, imediatamente deixaria de ser um excelente professor para ser um maluco, um lunático. Jesus, queridos, era quem ele disse ser, ou foi o maior mentiroso que jamais viveu neste mundo. Ele disse, eu sou Deus. E através da sua vida, ele provou que aquilo que ele dizia ser, era verdade. Um dia ele encontrou ali no templo de Jerusalém e purificou aquele lugar de toda a confusão que havia se tornado. O templo parecia um mercado municipal. Mas Jesus entrou e expulsou aquelas pessoas e eles perguntaram a Cristo, que autoridade você tem para fazer isso? E Jesus respondeu, porque eu sou Deus. Então prove! E Cristo finalmente diz de maneira enigmática, este é o milagre que eu farei para vocês. Destruam esse santuário e em 3 dias eu o levantarei. Em outras palavras, Jesus disse, depois que vocês me matarem, eu ressuscitarei 3 dias depois. Portanto, Jesus afirmou ser Deus e a sua ressurreição confirma que ele é quem ele disse ser. Em outra ocasião, Jesus Cristo, ele afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E essa, com certeza, é uma forte afirmação. Percebam, ele diz, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou um caminho. Ele não disse, eu sou um bom caminho. Ele não disse, eu sou um dos caminhos. Não. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho. Ele é o caminho. E é temeroso, para não dizer estúpido, pensar que todos os caminhos levam ao céu. É como você chegar num caixa eletrônico, automático ali, e dizer que digitando qualquer número com o seu cartão você vai sacar dinheiro. Queridos, só existe uma senha para cada cartão. Mas ele também disse, eu sou a verdade. Isso significa que outros caminhos que não sejam ele, não podem ser verdadeiros. Ele também diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E mesmo que você não creia em Jesus, ele é quem ele disse ser. Jesus Cristo, queridos, ele é o ponto de referência da história humana. Deus, ele veio a este mundo como um homem para que nós pudéssemos entender quem ele realmente é. E o seu nome é Jesus Cristo. E ele dividiu a história humana em 2 partes, antes e depois da sua primeira vinda. Você não acredita? Olhe para o seu telefone nesse momento e veja em que ano você está. Além disso, ele terminará a história humana como hoje nós a conhecemos, com a sua segunda vinda. Ele prometeu, vou preparar-vos lugar, e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Percebam, cada vez que você vê a data de hoje, você está usando Jesus Cristo como ponto de referência. Queridos, Jesus, ele é quem ele disse ser. Já um outro significado da ressurreição é que Jesus Cristo demonstrou o poder que ele disse ter. Cristo, ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E por ser Deus, ele podia fazer tudo aquilo que Deus pode fazer. Ou só aconteceu aquilo que se encontra no 10º capítulo de João. Cristo disse, eu entrego a minha vida para poder ter a vida de volta outra vez. Ninguém pode me matar sem que eu deixe. Eu entrego a minha vida de livre vontade, pois tenho o direito e o poder de entregar minha vida quando quiser
e também o direito e o poder de tomá-la de novo. Queridos, ouçam bem. Nenhum poder ou força poderiam manter Jesus Cristo na tumba. Os romanos o mataram, colocaram ali seu corpo em um túmulo, posicionaram uma enorme pedra fechando a abertura, selaram a sepultura ali com um selo romano e colocaram guardas de prontidão 24 horas por dia. Mas Cristo disse: eles não podem me segurar. Eu tenho o poder de dar a minha vida e tomá-la de volta. E esse mesmo poder é a segura esperança que hoje nós temos de que nós podemos ter uma vida transformada ao lado de Cristo. O apóstolo Paulo diz: desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Jesus, meus queridos amigos, ele demonstrou ter o poder que ele dizia ter. E um terceiro significado da ressurreição para nós é que Jesus cumpre aquilo que ele promete fazer. No Evangelho segundo Marcos, nós encontramos Jesus Cristo dizendo: eles zombarão de mim, cuspirão em mim, me açoitarão com seus chicotes e me matarão, mas depois de 3 dias eu voltarei a viver novamente. A morte na cruz, portanto, não foi surpresa para Jesus. Tudo fazia parte do plano de Deus. Imaginem comigo como você se sentiria se você fosse uma daquelas pessoas que mataram Jesus. Você ali o executa publicamente diante de milhares de pessoas que testemunharam a sua morte. Então você coloca ali o seu corpo numa sepultura, sela com uma grande pedra, coloca a segurança reforçada 24 horas por dia, mas 3 dias depois, ele está vivo e aparecendo a muitas pessoas. O que você diria para ele se o visse caminhando pela cidade? Hein? O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Note bem. Como tinha dito. Ele fez aquilo que havia prometido. Queridos, quando Deus faz uma promessa, você pode contar que Ele a cumprirá. E estes são alguns dos significados da ressurreição de Jesus. Por ter ressuscitado, Ele é quem Ele disse ser. Ele demonstrou o poder que disse ter e Ele cumpriu a promessa que fez. Mas agora, o que tudo isso tem a ver com você e comigo? Que diferença faz Ele ter ressuscitado ou não? Por que a ressurreição de Cristo é importante para cada um de nós? Em primeiro lugar, é importante porque o nosso passado pode ser perdoado. Isso, com certeza, queridos, é algo formidável. Você já passou por uma experiência de estar fazendo algo e você ali desejou poder começar tudo de novo? Como, quem sabe, um projeto de reforma na sua casa, de arquitetura, ou pintar a casa, colocando o piso. Aconteceu comigo. Anos atrás eu fui tentar ali colocar o piso na minha casa e eu comecei pela sala. Quando eu terminei no último quarto, aí sim tinha aprendido a como fazer bem. Tinha um desejo no coração: se eu pudesse voltar e fazer tudo de novo. Muitas vezes, as pessoas sentem isso em relação à sua vida. Quando se aproximam de uma certa idade, muitos queriam voltar e começar tudo de novo. E todos nós temos coisas no nosso passado, todos nós, que nós gostaríamos de fazer de uma outra maneira. Experiências, quem sabe, que nós gostaríamos que nunca houvessem acontecido. Talvez palavras que nós gostaríamos que nunca houvéssemos dito. Ou quem sabe pensamentos ou atitudes que nunca gostaríamos que tivessem acontecido. Todos nós sentimos isso. E o nome que nós damos para esse sentimento é culpa. E a tragédia de hoje é que milhões de pessoas vivem assim constantemente. Não conseguem enfrentar o presente, muito menos olhar para o futuro, por estarem presos nas garras do passado. Algum remorso ou culpa os mantém presos nas teias ali da sua memória. Ficam carregando essa mala. Percebem que simplesmente não conseguem viver felizes. Mas ouçam o que a Bíblia diz. Porque Deus lhes perdoou todos os pecados e apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês. Tomando essa lista de pecados, Ele a destruiu, pregando-a na cruz de Cristo.
Esse é o plano de perdão oferecido por Deus. A Bíblia, portanto, nos afirma que nossos pecados, aqueles cometidos no passado, aqueles que cometemos hoje e aqueles que nem sequer imaginamos que cometeremos no futuro, todos eles foram pagos por Cristo na cruz. E porque Jesus foi crucificado na cruz, você pode parar de ficar se crucificando dia após dia. Ele quer perdoar o seu passado. Ele quer te dar uma nova vida. E a você lhe cabe aceitar o perdão que Ele hoje te oferece. Sabe quando a gente tem aquela dívida, aquela conta que é difícil pagar e passam, quem sabe, ali meses ou anos? Como é bom quando a gente termina de pagar algo que a gente deve, não é mesmo? E eu pergunto a você, quem é que fica se lembrando de uma conta que já pagou? Uma vez paga, a gente se esquece. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: se Deus oferece a você o seu perdão, aceite-o e esqueça da culpa do passado que ainda te atormenta. Peça a Ele perdão e esqueça. Você não precisa viver carregando o peso da culpa com você. Isso é totalmente desnecessário. E a palavra de Deus afirma: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E que coisa maravilhosa é essa? Hoje você pode, ao desligar sua TV ou seu computador, ter a certeza de que com Cristo em sua vida, nenhuma condenação há para você. Aceitando o perdão de Cristo, você pode estar certo de que cada coisa, pequena ou grande, que você cometeu de errado até hoje, estará perdoada por Cristo. Vocês percebem a diferença entre uma vida de culpa e uma vida de perdão? A diferença está, queridos, naquilo que Cristo te oferece. Ele quer transformá-lo. Ele quer ajudá-la. Dar a cada um de vocês um novo começo, uma consciência limpa. E tudo isso depende da sua aceitação, porque Ele nunca vai forçá-lo. Você apenas precisa abrir seu coração a Deus e, confessando os seus pecados, pedir-lhe perdão. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Já um segundo aspecto que demonstra a importância da ressurreição de Jesus para a sua vida é que o nosso presente pode ser fortalecido. Muito daquilo que acontece com a nossa vida foge do nosso controle, especialmente se você é pai ou mãe. Certo autor, certa vez eu li um palestrante para os pais, ele basicamente dizia que antes de ter filhos eu viajava ali pelo mundo de um lado para o outro com a palestra intitulada Os 10 Mandamentos para Educar Filhos Perfeitos. Mas depois que ele e a esposa tiveram o primeiro filho, ele mudou o título da palestra para 10 dicas para aqueles que são pais. Mas depois do segundo filho, ele mudou o nome da palestra novamente para 10 sugestões, tentativas para amigos que também lutam por educar seus filhos. E depois que chegou o terceiro filho, ele desistiu totalmente de falar sobre o assunto. A dificuldade que muitas vezes nós temos, queridos, em educar nossos filhos. Por sinal, eu tenho algo a oferecer a você de maneira muito especial. TV Novo Tempo, preparando com muito carinho essa revista da esperança, intitulada Eu Creio. E aqui você poderá, através das palavras e do ensinamento das Escrituras Sagradas, ajudando-o a educar seus filhos, a ter uma vida de alegria, cumprindo o propósito de Deus, a sua existência. Através do poder de Deus, tudo é possível. Mas, queridos, só Deus pode. Só Deus tem controle de cada aspecto da nossa vida. Nós não temos controle. Deus, Ele pode. Por isso nós precisamos conhecê-lo e permitir que Ele dirija a nossa vida por completo. Quantas e quantas pessoas vivem dizendo, eu não consigo viver feliz, eu não consigo mudar minha situação, eu não tenho forças para recuperar minha família, eu não tenho forças, não sei o que fazer para salvar o meu casamento, eu não tenho força para administrar o meu tempo, as minhas responsabilidades. Mas o que você precisa é mais do que a sua força pessoal. É uma força que seja maior do que você. Deus, na realidade, não criou você para você viver sozinho, tentando de uma forma ou de outra ali vencer todos os seus problemas, aquilo que você tem que enfrentar na sua vida. Ele deseja que você viva ao seu lado, tendo um relacionamento real, significativo com Ele.
Ouça com atenção aquilo que o apóstolo Paulo diz nas Escrituras. Oro para que vocês comecem a compreender como é incrivelmente grande o seu poder para ajudar aqueles que creem nele. Foi esse mesmo grandioso poder que levantou a Cristo dentre os mortos. Isso não é incrível? O mesmo poder que trouxe Jesus Cristo à vida está pronto para ajudá-lo a vencer os seus problemas. O mesmo poder que Deus usou há quase 2000 anos para ressuscitar Jesus Cristo pode ser usado por você hoje, agora. Mesmo Paulo, ele escreveu, tudo posso naquele que me fortalece. Deus está dizendo para você hoje, eu quero ajudá-lo. Não importa a sua situação que você está vivendo neste momento. Não importa quão sem esperança você possa estar vivendo nesse exato instante. Eu quero ajudá-lo. Não desista. Querida amiga, querido amigo, não há problema que Deus não possa solucionar. Nós estaremos prontos para enfrentar qualquer situação através do poder do pensamento positivo? Não. Será que a gente vai estar pronto para enfrentar qualquer situação por nós termos a nossa autoestima fortalecida? Não. Será que nós estaremos prontos para enfrentar qualquer situação quando nós confiarmos tudo o que nós somos e que nós temos nas nossas próprias forças? Não. Mas tudo muda quando você confia naquele que nos fortalece. Nosso único esforço, portanto, é nos aproximarmos de Deus. É aquele que nos dá a força que vem dele, que é aquilo que realmente nós necessitamos. Aquele que é a força que nós precisamos para vencer. Por que a ressurreição é importante? Porque os nossos pecados podem ser perdoados, o nosso presente pode ser fortalecido e o nosso futuro pode estar assegurado. Um dos maiores problemas que o homem enfrenta em todo o mundo é a morte. Todos morrem. Se Deus não intervir no mundo dentro dos próximos anos, todos nós morreremos, você e eu. Somente um tolo continuaria na sua jornada nesse mundo sem se preparar para algo que ele sabe que é inevitável. E será que você já parou para pensar nisso? Que um dia você vai morrer? As pessoas não gostam muito de falar sobre a morte. Faça o teste você mesmo. Convide ali, quem sabe, alguns amigos para jantar e diga: ei, vamos conversar sobre a morte hoje. Veja só o que acontece. Só que a morte, queridos, é inevitável. Portanto, mais cedo ou mais tarde, nós vamos precisar falar sobre ela. Então, o que vai acontecer? Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Queridos, haverá um dia em que cada um de nós seremos julgados. Mas Deus, diz a Bíblia, é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aparentemente, não é da morte que nós estamos acostumados que a Bíblia se refere aqui, e sim da morte eterna. No plano de Deus está o seu desejo incontido de nos oferecer, sabe o quê? Salvação. E a Bíblia também afirma: Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que isso significa? Significa que a única forma de alcançarmos salvação, mesmo que morramos antes do retorno de Jesus, é aceitarmos o seu sacrifício por nós e o poder da sua ressurreição para sermos vencedores ao final. Queridos, essa é a única forma de alcançarmos vida eterna. Ora, a vida eterna é essa: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Portanto, um verdadeiro cristão não é alguém que tem uma religião ou segue uma denominação, seja ela a que for. Um verdadeiro cristão é aquele que tem um real relacionamento com Cristo. Um real relacionamento com Deus. E muitas pessoas tentam de diversas formas ali alcançar a vida eterna. Alguns tentam salvação por sinceridade. Não importa aquilo que você acredita, desde que você seja sincero, mas pense bem, você pode estar sinceramente ali errado. Eu poderia pegar um copo e beber sinceramente pensando que fosse água, mas se for veneno, eu estou sinceramente morto. Outros tentam salvação por serviço.
fazem tantas coisas ali boas e pensam que agindo assim vão alcançar a salvação. Isso também não funciona. Outros já tentam salvação por subtração. Deixam de fazer um monte de coisas para ir para o céu. Eu não bebo, eu não fumo, eu não xingo, eu não saio com a mulher do vizinho, e assim pensam. Só que isso também é incompleto. Então existem aqueles que pensam que vão alcançar a sua salvação por ritual. Dizem, eu vou me batizar. Você pode ser batizado até mudar de cor, mas se não conhecer a Jesus, de nada valerá. Vir à igreja? Nascer na igreja? E salvação por genética? Alguns pensam, a minha mãe era cristã, o meu avô era cristão, e daí? Você precisa tomar a sua própria decisão. E outra forma que alguns têm é a salvação por comparação. Eu sou melhor que fulano de tal. Só, queridos, Deus não nos julga por comparação, Ele não nos julga da maneira pela qual nós pensamos. Ele nos julga por aceitação, pela maneira que aceitamos viver ao lado de Jesus e como Jesus. Pela maneira que cremos e vivemos essa experiência no nosso dia a dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Portanto, você pode estar certo de que seu passado está perdoado, seu presente fortalecido e o seu futuro assegurado quando você tiver um verdadeiro e significativo relacionamento com Jesus. Você não está nesse momento aqui por acidente. Eu creio que Deus, de uma forma ou outra, colocou essa mensagem no seu caminho. Deus está te dizendo mais uma vez, filho querido, filha querida, você é importante para mim. Eu quero ser seu amigo, seu melhor amigo, e te dar uma nova vida. Então, você gostaria de ter o seu passado completamente perdoado? Você gostaria de receber o poder necessário para vencer os problemas desse momento do seu presente? Você gostaria de ter o seu futuro assegurado em Cristo? A vitória sobre a culpa do passado, a força para vencer o presente e a esperança de um futuro de eterna felicidade. Eu te pergunto, o que mais você pode desejar? E tudo isso dependia da vitória de Jesus sobre a morte. A vitória de Jesus, de Cristo, sobre o poder das trevas. E esse é o significado e a importância da morte e ressurreição de Cristo para cada um de nós. E então, o que você está esperando para ter Jesus verdadeiramente na sua vida? Querido amigo e querida amiga, não deixe para amanhã o que você pode fazer agora, nesse exato momento. Me permita orar por você. Pai eterno, Senhor, a cada pessoa que nesse momento ouve essa mensagem, eu suplico, bom Deus, aqui, pela decisão que fazem agora de aceitá-lo em sua vida, que possam ter perdão de sua vida do passado, forças para viverem o momento de hoje e a esperança de um futuro assegurado contigo. Toma-nos em tuas mãos, Pai. Abençoa-nos com a tua presença. Isso lhe suplicamos em nome dele, que é a razão da nossa vida. Teu Filho amado, ressurreto, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.